E hoje eu recebo aqui a nutricionista Daphne Oliveira, maravilhosa, formada em nutrição pela USP, fisiologista do exercício pela Unifesp e coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Além disso, ela foi nutricionista-chefe do time de natação dos atletas olímpicos. Uau, tem muito conteúdo. Vem comigo? Daphne, bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você, presença maravilhosa. É sempre um prazer estar com você, amor. Esperei bem você chegar aqui. Conta pra gente um pouco de você, da tua história. Tá todo mundo curioso. A minha história começou há muito tempo. Tenho mais de 15 anos de profissão. E a minha história com a nutrição começou quando eu estava na 8ª série. Primeira aula que eu tive sobre vitaminas. E eu vi a professora explicando que a vitamina C ajuda na imunidade, a vitamina A ajuda na visão. E eu até fixou muito a vitamina A para mim. A vitamina A é muito legal para a visão. E aí ela começou a falar de alimentos que tinham vitamina A. Uhum. E eu falei, gente, se eu comer cenoura, a minha visão vai funcionar melhor. Que sensacional! E eu achei isso muito legal. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, eu tive uma aula sobre a questão de alimentos e tal, que ajuda a melhorar o nosso corpo. Ele falou, filha, que legal. Eu falei assim, eu acho que isso seria legal para eu estudar, né, enfim, um dia. E aí eu descobri que existia um curso chamado nutrição. Eu nem sabia, nem existia, nem... Gente, que máximo a história. Super. E aí eu falei assim, puxa, pai, eu descobri a faculdade, isso acho que no primeiro colegial, sei lá, Palmares, né? Uhum. Eu falei, pai, descobri qual que é a faculdade, o curso, que chama nutrição, que estuda isso, pelo que eu tô lendo, né? Tem poucas faculdades, mas a USP é uma delas. Né? E eu sempre sonhei em estudar na USP, tal. E ele falou assim, que legal, filha. Aí, quando eu expliquei a questão, o que era o curso, ele falou, filha, essa é a profissão do futuro. Jura? Juro. Nossa, seu pai era muito visionário, então. Juro. E ele adorava, meu pai desde mais novo sempre adorava suplemento, ia para os Estados Unidos, comprava um monte daqueles gummy bears, sabe, que tinha vitaminas. Uau. Na época. Cara, ele adorava. Eu demorei muito pra descobrir que o alimento é remédio. Pra tudo, né? Inclusive pra prevenção. Pra tudo, exatamente. Deixa tudo muito melhor, né? Nosso combustível. Sou suspeita pra falar porque eu vivi isso também na pele. E aí foi aí que eu decidi fazer o curso. Fiquei uma época em dúvida entre fisioterapia. Falei, gente, fisioterapia e a nutrição, e eu acabei entrando. Assim, em nenhum momento teve frustração envolvida, sabe, amor? Então, isso que foi muito legal. E sabe o que é muito legal? Assim, eu te reencontrei, né? A gente estudou juntas ali no colegial. Verdade. E depois que eu te reencontrei, eu olho pra você hoje, eu falo... É a profissão perfeita, assim, Daphne e nutrição são coisas que eu olho e falo, não podia ser diferente. Sim, e foi o que a gente conversou um pouco antes de você chegar. Gente, dá pra ver o sucesso e como você gosta do que você faz. Você tá brilhando, você tá maravilhosa. Fora esse corpo, que já é inspiracional, né? Maravilhosa, obrigada. Mas assim, de fato eu aplico há muitos anos. E assim, lógico, me formei na faculdade, aí falei, puxa... quero entrar na parte clínica. Tentei de qualquer forma fazer estágio na área clínica. Na época era muito difícil, porque pelo período que eu estudava, enfim. Mas eu consegui, depois de fazer uma pós em fisiologia do exercício, para entrar um pouco na parte esporte, enfim, eu consegui estagiar numa clínica que hoje é uma clínica gigantesca em esporte, que é a Care Club. Uhum. Eu fui a primeira nutricionista de lá. De fato, eu montei toda a nutrição lá. Que massa. E lá foi o primeiro contato que eu tive com, não só com a profissão de atendimento mesmo, mas também com alta performance em esporte, né? E eu comecei, assim, cair de paraquedas na seleção de natação. E aí eu falei, gente, eu tô recém-formada, eles sabem disso. Universo, hein? Cair de paraquedas aí. Super. E foi uma escola... acho que de todos os sentidos muito legal, porque como é que eu ia passar a firmeza
de que do que eu estava falando, né, para aqueles atletas, e assim, César Cielo, tá? Não era Leonardo de Deus, né, Thiago Pereira, todos os top da, né, a seleção, né? Se estivesse na minha frente, eu já ia ficar com medo. Imagina mandar o cara comer. Exatamente. Falou assim, ó, você não pode tomar esse refrigerante. Então, foi um momento que eu aprendi muito a questão de olhar olho no olho, e conseguir transparecer o máximo de certeza no que eu estava falando na hora que eu estava com eles. E isso eu tive que aprender na marra. Porque eu falei assim, se eu ficar... Né? Super, tinha acabar 1 ano de formada, né? Para mim é... O que hoje talvez não é tanto tempo, hoje acho que é muito tempo, mas na época era pouco tempo, né? A gente tinha pouco curso de formação, né? Hoje em dia tem muito... As pessoas têm acesso a muito mais coisa do que a gente tinha no passado. Exatamente. E aí, e não só a questão de olhar no olho, então aquela firmeza de olhar, a forma que você fala, mas também a dicção. Eu desenvolvi muito para conseguir tentar mostrar que, assim, eu não sou uma criancinha que fala com gíria, eu sou uma profissional que vai, fala e você tem que fazer isso e tudo mais. Que tem propriedade no assunto. Inclusive, é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Se for dar uma dica aí para quem tiver se formando, enfim, ou entrando nessa área, que isso é muito importante. Porque isso, de fato, às vezes transparece algo que às vezes você não chegou lá, mas que você já pode, aplicando essa forma, né, essa postura, conseguir passar um pouco dessa firmeza. Fica maravilhosa. E é para todas as profissões, né? Essa questão de postura. Que hoje tem bastante até parte de styling, né? Acho que stylist, enfim. Mas a forma que você se veste, o cabelo, a roupa, tudo vai sempre informando, né? Mas, enfim, na época foi assim, percebendo mesmo. Eu falei, se eu fizer assim, acho que ele talvez responda ou ele receba melhor essa informação. Então, esse início foi muito rico. Mas, assim, de fato, a nutrição, todo mundo, quando as pessoas falam, puxa, porque dá pra ver que você é apaixonada, que você acredita. Eu falei, não acredito, eu vivi. Porque eu tive, quando eu era mais nova, muitos problemas de saúde, inclusive no colégio. Só que daí, lógico que eu não falava pra ninguém, porque eu tinha vergonha. E quando eu era mais nova no colégio, eu andava muito com roupa larga. Eu não sei se você se lembra disso. Não. Mas era assim, camisetão. Eu não usava regata e nem blusa mais curta. É sempre camiseta. Eu sempre, muitas vezes, estava de legging, de calça. E você era muito magrinha, né? Eu era muito magra, exato. E hoje é o sonho de todo mundo. Na época, você não devia achar bom, né? Não, porque eu era falsa magra. Aí tá o primeiro ponto. Porque meu corpo, ele não era um corpo bonito. Ele era um corpo sem forma. E eu tinha um pouco de barriga, tanto que eu usava a blusa larga, porque eu via meu corpo no espelho e falei, gente, isso é muito feio. Uns gambitos, umas perninhas, né? Sem forma. E eu era nova, eu tinha um pouquinho de celulite, mas porque perto aqui tinha muita gordura e pouco músculo, né? Entendi. E eu tinha muitas alergias, então eu tinha nas minhas dobras de braço e perna, eu tinha placas de dermatite. Uau. E eu tinha vergonha de mostrar, porque ela ficava mais branca. Parecia que eu não tinha hidratado a pele, sabe? E quando eu tinha 16 anos, eu tive uma doença chamada epilepsia nervosa. Que é um quadro que eu dava uns tremeliques, assim. Eu dava umas tremidas do nada, que eu tinha que controlar com medicação. E, assim, pelo que o médico me passou, eu tinha que tomar pro resto da minha vida. E era o quê? Fruto de estresse? Fruto de... Genético. Ele, assim, não tem muito uma causa... certo, assim, você, não dorme à noite, então você tem isso, sabe? Tem muita questão genética, né, enfim. Entendi. Só que eu falei, gente... Mas o que meio favorece, às vezes, vira à tona, né? Porque o nosso colégio não era dos mais tranquilos. Não era. Era estresse, assim, pressão, imagina. Pra fazer aquelas provas lá, putz grila, né? Mas Nossa e aí, bom, quando você é pequena, você fala, beleza, tenho isso, é isso aí. E aí eu tentava me esconder nas roupas mais largas, né? Quando eu tava, um pouco antes de eu me formar, eu comecei a estudar um pouco assim, gente, beleza, entendi pela faculdade, isso já na nutrição, que tem muita coisa que o alimento pode fazer por mim. Mas o que ele pode fazer pela minha doença? Como é que eu saio dessa?
Aí a questão até mesmo das alergias respiratórias, tinha muito. Eu tinha anemia, não, era tudo zoado. E pra mim, assim, o máximo da nossa evolução é quando a gente entende que a gente precisa se autocuidar, né? E a gente começa a procurar os mecanismos pra gente viver em harmonia, né? Exato, em bem-estar. amor. E é isso que eu acho que o ser humano ele é tão capaz disso, mas a gente demora pra chegar nesse processo, né? Maturidade também, né? E que vem, acho que também acredito que venha na hora certa, ou na hora que a gente de fato precisa mudar o nosso, que mostra que a gente precisa mudar o nosso caminho, porque senão alguma coisa muito ruim vai vir, né? Pra muitas pessoas não vem, né? Nem acontece, não chega esse vem. momento. Não chega, exato. Mas para muitos que acho que tem alguma coisa destinada, acho que grande aqui nesse mundo, vem. Né? Eu falo que é o anjinho da guarda falando assim, ó, você tem muita coisa para fazer aqui nesse mundo, sai desse caminho e vai para aquele para poder, né? E daí é muito boa a gente... acho que inspirar as pessoas a pensarem um pouco mais, né? Na vida delas, nessa saúde física e mental. Porque quando você consegue ter esse autocuidado e se transformar, cara, quando você vive em harmonia, tudo flui, né? O resto flui. Flui, e você se vê ou você descobre uma vida que você nunca imaginou. Ou você nunca imaginou estar feliz fazendo outras coisas que não que você faz hoje. Concordo. É o famoso ressignificar, né? A vida, os hábitos e tudo. Resumo da ópera. O fato é que eu comecei a estudar sozinha mesmo, por conta própria. Eu comecei a fazer uma pós chamada nutrição funcional. Então, eu entrei para essa área de funcional e eu comecei a aplicar em mim tudo que eu aprendia e que eu lia. Então, eu entrei com suplemento, mudei muita coisa na minha alimentação. Então, eu era a formiga, eu amava doce. Eu precisava de doce todo santo dia. E aí, eu tive que mudar, porque eu sabia que o açúcar era um gatilho para o meu cérebro ficar esquisito. Enfim. E eu me curei desse quadro. Que não tem cura, em tese, tá? Uau! Gente, não façam isso em casa, pelo amor de Deus, certo? Não, mas porque isso é maravilhoso. Teve acompanhamento de médico. Faça isso em casa, assim, largar o medicamento, parar de tomar o medicamento e seguir sozinho. Porque eu tive acompanhamento médico também, né? Fazendo esse desmame também do medicamento. Mas, assim, uma vez que eu vi a diferença que você fazer essa mudança na alimentação promove no corpo e nas curas que... Aí minha dermatite sumiu, né? Minha respiração ficou muito melhor. Quando eu entrava em crise de alergia respiratória, amor, eu não conseguia abrir o olho. Eu lacrimejava. E aí vinha a dor de cabeça, aí vinha a sinusite, vinha as consequências por causa de todos esses sintomas. E eu precisava tomar antibiótico, ficava de cama, ficava com febre. Nunca mais isso aconteceu. Eu falei, puxa, olha o quanto que a gente pode obter só de mudar a alimentação. Hábitos. Sim. E eu também não era uma pessoa que comia muita salada. Eu comia, mas assim, coisas amargas, eu não gostava. E, por exemplo, a questão da epilepsia, eu precisava comer coisa amarga porque era o que tinha o principal, um nutriente importante chamado magnésio, que é o que mais ajuda a equilibrar a nossa parte mental, inclusive ajudar a gente a ter uma performance mental muito boa. Eu vi uma pesquisa recentemente, desculpa te interromper, Imagina. que o solo hoje, ele oferece 30% do magnésio que ele oferecia há 5, 10 anos. Então, a gente naturalmente já está obtendo muito menos magnésio, mesmo pegando o produto, o ingrediente direto da terra, né? Que ainda muita gente não faz. As pessoas ainda estão muito à base de ultraprocessados, industrializados. Mas, então, suplementar magnésio se tornou uma coisa que é cada vez mais importante para a saúde mental, né? Ficou. Na verdade, não só a falta de nutrientes a gente está começando a observar no solo, mas também a entrada de metais pesados, que agora tá vindo muita pesquisa que está mostrando isso. Então, tá ficando complicado, né? Tá ficando desafiador, né? Eu falo assim, mais essa, né, gente? Eu tô com metal pesado no corpo. Então, na verdade, assim, a gente que mora aqui em uma grande metrópole, é difícil a pessoa que não está. E o meu vem muito do peixe, porque eu como muito peixe. Assim, mercúrio, então. Mercúrio. Ser, né? Mercúrio. E aí eu tô tentando agora trocar a minha alimentação, tirar um pouco de peixe pra dar uma equilibrada. Porque, de fato, não tem... É difícil a gente achar peixe que a gente come no dia a dia, né? Que não esteja com essa contaminação. Aí a gente entra com um órgão que é super importante e que fala-se muito numa palavrinha chamada detox, que é o fígado. Ele precisa estar bem, pouco sobrecarregado, para ele conseguir limpar essas toxinas que a gente cada vez mais tem encontro ou cada vez mais tem exposição.
E aí, o fígado tem relação com o estresse. A gente está estressado, o fígado está sobrecarregado. O fígado está ruim, a gente incha, a gente não digere bem, o nosso intestino não funciona. Então, tem muita coisa que eu falo hoje nas minhas mídias sobre o fígado, só que eu não falo da palavra fígado. Entendi. Porque se mexer nele, tudo melhora. Inclusive, a gente consegue evitar a contaminação por metal pesado. Que legal. Já tive uma aula aqui. Pois é. A gente pode falar mais sobre isso também. E o que é o que você mais encontra hoje no consultório? Quais são os quadros que as pessoas mais trazem? Deve ser ligado a isso, Ana. Digestão 100%. Tá todo mundo estufado. Tá todo mundo com a barriga distendida. Tá todo mundo com gases. Tá todo mundo com o intestino preso ou solto. E aí entra no solto a síndrome do intestino irritável, que também tá em ligação com a parte mental. E todo mundo se incomoda porque passa a ter uma grande diferença de formato de corpo no início do início do dia para o final do dia. E aí, mulherada que quer estar com o corpinho mais bonitinho, né? Enfim, a gente acaba tendo de fato, elas ficam assustadas, porque elas falam, ganhei 2 quilos. Sim. Ganhei 3 quilos. E, na verdade, é incômodo, né? Porque, de repente, tua barriga tá, tipo, parecendo que você tá grávida. Exatamente. Sono é outro problema, na verdade, o sono é a causa. A consequência é cansaço, fadiga, lá. E aí a galerinha, baldezinho de café, né? Aquele 5 copos desse de café. Então, tomando café às 6 não da é tarde. Mais xícara. Eu falo, não. Exatamente, não. Vai e dormir também com 100 miligramas de cafeína no corpo, né? Pelo menos, tomando café no final do dia. E a pessoa toma muito café, eu vejo. Muito. E aí, junto da história do café, vinculado ao sono, tem a parte do desequilíbrio emocional. Então, ansiedade, que está por trás da compulsão, que está por trás do comer em excesso, que está por trás da pessoa não conseguir emagrecer. Porque ela entra num ciclo de recompensa o tempo todo, porque ela está triste, frustrada, infeliz na vida dela, né? E dela ou dele, né? Então tem ambos os lados. E aí a pessoa acaba encontrando felicidade em algo que é muito fácil acesso. Num clique você recebe na tua casa a comida, né? Ela acaba achando nisso a grande solução da vida dela. Aí temos realmente... Aí é todo o contexto que se tornou cada vez mais complexo você emagrecer. Não é tão simples assim, tem muita coisa por trás. Concordo. Ainda mais eu que trabalho com alimento, eu vejo. O alimento traz muito sabor pra vida. Muito. Desperta um prazer. Não, ainda mais com as tuas receitas maravilhosas, saborosas, estratégicas, né, gente? Mas eu tento ser leve ali nos ingredientes. Dá pra pesar mais, né? Dava pra botar manteiga ali. Pra dar um saborzinho extra. Mas é isso, a estratégia é fazer um negócio gostoso, saudável, né? Mas aí, lógico, né, que a gente estava até falando agora do fígado, né? Um grande aliado, não só para fígado, mas para digestão, para a parte de ansiedade, são os nossos queridos chazinhos, né? Que você já me serviu, né? Cheers! Já me serviu aí um chazinho. Eu vivo com muito chá, porque eu acho que isso me ajuda muito na digestão. Até porque eu tento tirar café ao máximo, então eu tomo chá verde à tarde, isso já me dá um up. Isso, então, ótimo, porque até isso que eu ia falar, assim, os chás, eles podem ajudar, assim, por exemplo, para fígado. Especialmente chás amargos são muito legais para fígado. Então, eu tô vendo aqui um pouquinho de sabor amargo, eu falei, bom, isso aqui para digestão e para fígado, ó, maravilhoso. Tem os chás mais calmantes para baixar um pouco a bola da ansiedade. Sim. E é engraçado que ninguém gosta de tomar, porque vai falar assim, eu vou ficar com sono no meu dia e eu tenho que performar, eu tenho que estar no meu ápice da agitação e tudo mais. E muitas vezes o excesso de agitação prejudica a tua performance mental. Claro, quando eu tô muito ansiosa, muito acelerada, eu perco o foco. Exato, é isso. Exato. A pessoa fica perdida. Ela faz uma coisa, depois ela faz outra. E aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. De repente você tá, não sabe o que você tá fazendo mais. Exatamente. O café traz isso muito, né? Muito. E o café, o outro detalhe dele também, é que ele tem uma meia-vida no nosso corpo que depende de pessoa para pessoa. O que quer dizer isso? Às vezes você fica com a cafeína no sangue por umas 15 horas. Para mim, às vezes, fica por 2 horas. Então, se você tomar um café às 2 horas da tarde, talvez você não consiga dormir, mesmo 2 horas da tarde. E eu consigo tomar às 5 da tarde, consigo dormir,
perfeitamente bem. Normalmente, pessoas mais ansiosas, que estão dormindo mal, que estão com a produtividade ruim, são elas as que metabolizam lento. Ou seja, demora muito para essa cafeína sair do corpo. E a cafeína, mesmo que você esteja com ela no sangue, você consegue dormir. Ela só prejudica a entrada de sono profundo. Ou seja, a pessoa fala, não é o café, Daphne. Eu estou tomando café à noite e eu durmo. Meu querido, minha querida, não é esse o problema. Mas você não vai pro sono REM. Você não vai pro sono reparador. E aí você acorda... Aí eu pergunto, ok, você acorda cansado? Acorda. Eu falei, então este café está sendo um problema, querido. Então a gente vai reduzir. E você faz esses testes genéticos, né? No instituto. Que é onde a gente analisa se de fato Você a tem pessoa metaboliza metabolismo, lento isso. ou rápido da cafeína. Eu vou lá fazer. Então a gente consegue. Vá mesmo. Vou. Porque daí a gente tem mais informação e aí, mas mesmo assim você consegue entender também. E aí, para quem está assistindo isso em casa, assim, observe um dia que você não toma nada de café. O teu sono, ele melhora? O melhor ainda, você acorda mais descansado no dia seguinte? Então, isso é um bom sinal. Tem muita gente que fala pra mim, Daphne, eu tenho energia ao longo do meu dia, só que eu tenho quedas de energia. Aí eu falei, beleza, no momento que você abre o olho, que você acorda, você tem energia? Eu meio cansado, mas depois eu pego no tranco. Falei, opa, talvez a energia que ela me falou que ela tenha não seja energia vital, energia que ela descansou, que ela dormiu bem. É adrenalina. E aqui a gente está em São Paulo, né? Grandes metrópoles, o que mais a pessoa é regida em termos de energia não é a vital, que é essa energia do descanso, é a adrenalina. Então é como se tivesse um urso atrás de você, all the time, o tempo todo, e você está precisando lá sair correndo, você libera a adrenalina, o que ela faz? Ela te dá muita clareza mental, então você performa, né? Trabalha e tal, só que você não tem reflexo, você não tem fome, você não tem sede, você não tem vontade de ir ao banheiro. Intestino dessa pessoa, preso. Hidratação dessa pessoa, ruim. Não bebe água, não lembra. E outro ponto é que ela passa muito tempo sem comer e fala que ela tá bem. Não tô com fome, Daphne. Não tem fome. Mas e a hora que você chega em casa? A hora que eu chego em casa, eu quero comer a vida. Faz um buraco na geladeira. Exatamente. E aí, mas por quê? Porque a adrenalina baixou, aí o corpo dá aquela conta, né? Ó, querido, tudo isso você tá me devendo. Tô precisando de tudo isso pra comer. E agora... vai comer na pior hora. Na pior hora, e lógico, se o corpo tá precisando de energia, ele vai te indicar pra você fazer uma saladinha com atumzinho, uma castanha por cima. Você quer o carboidrato simples. Você quer um pãozinho com manteiga quentinho, ou alguma coisa crocante, ou um doce, né? Você já vai preparar a comida já comendo. Exato. Isso que é o maior problema. Aí você come muito, e aí como é que você dorme com comida no estômago? Se você tá com comida no estômago, Mo, o teu corpo ele não te coloca em sono profundo. É o mesmo raciocínio da cafeína ou do café, tá? Então ele é inteligente, ele fala, poxa, se essa pessoa tá se eu ainda tenho trabalho para fazer, então a comida tá no estômago e eu coloco essa pessoa em sono profundo, ela vai aspirar essa comida e ela vai morrer, ela pode morrer. Porque o sono profundo é aquele relaxamento profundo, tudo fica relaxado. Então, para voltar a comida e você engasgar, é fácil. Claro. Então, o corpo é muito inteligente. Ele fala, eu tenho trabalho para fazer, então eu vou colocar ela num sono leve, porque eu ainda consigo fazer uma digestão, e aí tá tudo bem. E aí o que acontece? A pessoa acorda sem fome. Eu não tenho fome de manhã, Nutri, tá tudo bem, eu não preciso, faço jejum intermitente de manhã. A moda do mundo hoje. E nada contra o jejum intermitente, porque tem muitas aplicações legais, muitos perfis que respondem bem. O problema é quando esse contexto está envolvido no jejum. Entendo. E aí cria caos, né? Porque eu sou a favor de jejum intermitente, mas o problema é quando você sai do jejum, né? As pessoas comem a mesa inteira, é isso que eu falo. Não pode. E outra, não vai tomar um suco de fruta saindo do jejum, não vai comer carboidrato simples saindo do jejum. Calma. É isso. Então, eu vejo muito isso acontecer. Não, é porque a pessoa não está fazendo com um raciocínio bacana por trás. E, de fato, o jejum ele é muito legal para digestão, de fato, né? Para dar uma, eu brinco, desentupir um pouquinho aqui a parte digestiva. É muito legal para melhorar colesterol, glicose, melhorar parâmetros de inflamação, melhorar a parte também como vamos dizer,
uma resposta ao processo de emagrecimento. De fato, a pessoa ela fica um pouquinho mais eficiente para emagrecer e ainda, lógico, tem efeitos em longevidade, que é o que a gente mais lê a respeito, enfim. Então, é interessante. Mas o problema é a forma que você faz. Uma alimentação que está horrorosa, você ficar 8 horas comendo versus 16 sem comer, e essas 8 horas você está comendo coisa de pouca qualidade, aí, se você está fazendo por emagrecimento, é um tiro no pé, porque tem que ajustar a tua alimentação primeiro, deixar o corpo bonitinho, colocar a casa em ordem, para depois começar a introduzir estratégias como um jejum, se fizer sentido. Faz total sentido. Eu É. adoro conversar com gente profunda e inteligente. Assim, você pode ficar aqui umas 3 horas hoje. Tô tendo consulta de graça. Ah, querida, obrigada. Mas eu falo que assim, o nutriente, eu tava falando a questão do alimento amargo, né? Os nutrientes que tem em grupos como legumes e verduras, a gente não consegue tomar em cápsula. Isso é muito importante de ter em mente. Porque as pessoas falam assim, não tomo, mas aí vai lá, compra um negocinho, shot detox, né, em pó, docinho, que daí tem adoçante, tem um monte de coisa zoada lá dentro. Ou compra cápsula. Não dá, não é a mesma coisa, não gera o mesmo efeito. Então, quando eu entendi isso, quando eu comia o amargo na época que eu não gostava, e eu sabia que tinha um nutriente que ia me ajudar e tudo mais, eu comia imaginando que eu estava me curando. Juro pra você, Monique, foi assim que eu comecei a gostar. Não foi porque... Não. Não, e se você já trabalhar sua mente nesse sentido, já muda totalmente o funcionamento do teu corpo, né? Total. E sabe por que eu não gostava do amargo assim? Eu tinha repulsa ao amargo. Porque eu tinha um paladar de doce muito aguçado. Quanto mais doce a pessoa come, mais atrofia a papila pro amargo. Então, como é que a pessoa vai conseguir gostar do amargo? Nunca. Então, tem que entender o porquê que faz bem e se expor. Tem que se expor. Não, pra você... Inclusive é isso, né? É treinamento. É treinamento. Eu falo, eu treino minha boca o dia inteiro. Ainda mais você, né? Eu adoro treinar minha boca. Então, eu vou em algum lugar, tem uma coisa diferente, eu quero só provar. Só pra ver a combinação disso de um jeito que eu nunca pus na boca, pra eu sentir esse sabor. Perfeito, é isso. E eu até falo... Então, gostar de legumes, verduras, frutas, etc., cara, vai devagar. Daqui a pouco você tá amando isso. Porque a resposta do seu corpo é tão legal que você vai amar. É isso. Depois que eu fiz essa mudança, amor, o que aconteceu? Meu corpo começou a mudar, só que de forma não intencional, sabe? Eu comecei a ver uma mudança na minha pele, a dermatite melhorou, mas a minha pele ficou mais bonita. Começou a acontecer uma mudança de local de gordura. Eu tinha muita gordura na barriga, comecei a perder. Você não tem nenhuma hoje. Não, é que hoje a gente já tem várias estratégias que comecei a aplicar, porque eu me empolguei. Eu falei, que legal isso. E como eu falei, não foi intencional, foi muito mais uma mudança de qualidade e menos em, fazer restrição, fazer jejum. Na época nem tinha esse negócio de jejum. Foi muito mais em qualidade do que em quantidade. E só na qualidade o corpo já muda. É impressionante, assim. Em todos os sentidos, os sintomas mudam muito, mas o corpo responde demais. Então, eu falo que eu não emagreci todo esse período de forma só assim, pensando em caloria, tomando Coca zero, tomando refrigerante zero, comendo, sei lá, aqueles docinhos light. Não. Por isso que todo mundo fala, nossa, como é que você conseguiu? Nossa, que bonito. Porque a pele, a firmeza, tudo acompanha. E você consegue hoje, no teu dia a dia, equilibrar tudo isso? Alimentação, rotina de trabalho, casamento, ser mulher, tá feliz, ter vida sociável, treinar, ter um bom sono. Como é que é isso? Acho que a primeira coisa que até daria de dica, amor, a gente tem que saber administrar as nossas frustrações. Porque 100% ninguém consegue ser... Equilibrar todos os pratos é impossível. Exato. Tanto que assim, Daphne, você não come nada empacotado? Eu como. Quando eu não tenho... Eu brinco, eu tenho sim minhas cartas na manga práticas quando eu não consigo fazer aquela coisa super mega natural, feita na hora, fresco, sabe? E tá tudo bem. Tá? Já tive períodos que eu me frustrei por causa disso. Porque sim, eu comer uma barra de proteína, a minha digestão não é a mesma coisa de eu fazer uma panquequinha lá, sei lá, de banana, por exemplo. Que às vezes tem a mesma quantidade de caloria, tudo igual, só que a administração do meu corpo é diferente. Claro.
E já tive períodos de frustração por isso. Eu falo, puxa, eu queria estar fazendo isso, né? Só que eu também queria estar trabalhando, né? Indo bem no meu consultório, atendendo vários pacientes. E eu também queria estar junto com meu marido e tal. E eu queria muita coisa ao mesmo tempo. É frustrante. Não dá. Então, primeiro... Não é? A gente não quer tudo ao mesmo tempo? Eu quero tudo. Não é? Só que a gente não consegue ter. Aí a gente vê a galera no Instagram. Não, mas a fulana tá conseguindo. É bem eu também isso. quero. Ai, eu tô aqui. Mas a fulana tá conseguindo. Eu também quero. Minha linda, não vai ter. Porque a fulana também não tem um monte de coisa e ela só não fala. Exato. Então, assim, a dica que eu coloco em termos de alimentação, e que, assim, foi vida, e foi um período que eu não tinha funcionária, enfim, minha clínica tava bombando, eu tava bombando no Instagram, foi até o ano passado isso. Enfim, eu resolvi todo sexta ou sábado ou domingo, eu separo 1h30, antes era 2, hoje é 1, mais ou menos, que para eu não só decidir o que vai rolar na semana seguinte, eu olho a minha agenda e falo, beleza, à tarde, tais dias está mais tranquilo, vai dar para fazer tal, mais ou menos tal alimento ali, de lanchinho, beleza. O outro não, vai ter que comprar uma barrinha de proteína, vai ter que se virar em alguns produtos prontos. Almoço e jantar vai ser isso. Então, eu monto essa lista com base no que eu decidi da semana. Que legal. E para quem tem nutricionista, que tem um plano alimentar, pegue o teu plano alimentar e faça isso. Provavelmente a Nutri vai te oferecer várias opções de, sei lá, lanche, café da manhã. Não escolha todas, não escolha, escolha 2. Para tudo. Legume, escolha 2. Opção, escolham 2 só. E aí você vai fazer as listas do supermercado. O que tiver que você quiser preparar, ou se você tem disponibilidade de fazer um pré-preparo, cozinhar tudo, cozinhe, tá? E deixa tudo organizado para tua semana. Monique, quando eu vou... E assim, teve um fim de semana que um feriado, né? Que eu fui viajar e assim, viajei na quarta... Voltei no domingo, assim, de madrugada, não consegui nem ir no supermercado, não fazer nada. A semana fica tão horrorosa que sempre quando isso acontece, eu falei assim, eu posso fazer isso na terça-feira antes de viajar, mas eu nunca mais vou deixar de fazer isso. E, lógico, você tem funcionária, ótimo, você tem um staff, né? Mas mesmo assim, você tem que orientar essa pessoa. Claro. Não é que você joga, né? Então, mesmo que você tenha uma funcionária, né? Você de casa, enfim... Você precisa ter... Esse papel é seu, né? Essa dica é maravilhosa. Porque essa disciplina de montar a sua rotina antes te faz poder segui-la depois. Porque a gente vive em intempéries o dia inteiro. Toda hora você tá... aconteceu alguma coisa aí, agora não vai a correria, etc. E aí você tá sempre correndo atrás do rabo depois, né? Total. É bem isso. E eu falo assim, eu até falo para algumas pacientes minhas, clientes minhas, assim, não coloque a tua vida, a tua saúde na mão de outra pessoa. Querer que a tua funcionária decida, querer que ela prepare, querer que... Isso não vai acontecer. Então, melhor é você pegar não é 5 horas, é 1 hora que você vai separar para comprar as coisas na internet, o que tiver que encomendar, se você quiser uma coisa congelada, que hoje tem muita coisa, em grandes metrópoles tem muita opção bacana. Separa esse horário, faça a encomenda, compra... Aí até outra dica... Gostou de uma barrinha de proteína, ela é saudável, foi indicado pela tua Nutri? Ótimo! Compra uma caixa, deixa no armário, resolve. Um mês, a 15 dias, sei lá. Porque tudo que você puder facilitar para a tua semana entrar bem, já ajuda. Então, puxa, não quero congelar, não quero congelar. Não quero preparar nada em casa, compra congelado. Eu quero comer, eu não tenho tanto dinheiro. Então, algumas coisas rápidas que você vai cozinhar na tua casa, que a Monique vai te ensinar, porque a Monique é maravilhosa, você vai implementar, certo? Para que você possa ter um mínimo de alimentação e ter acesso a coisa muito boa. Porque se você quiser, sim, quando você chegar na tua casa... pedir uma coisa, um delivery saudável, sendo que você está com muita fome, enfim, é você ser uma guerreira, porque assim, é difícil. Até eu tô aqui chegando em casa, não tem nada, eu falei, você pensa 30 vezes antes de pedir um hambúrguer e uma pizza, não é isso? É óbvio. Não é? É óbvio, é instintivo, né? É instinto, exatamente. Então a gente não pode dar margem, não pode colocar, eu falo assim, eu acredito, né, que a gente não pode colocar essa decisão na mão de ansiedade ou na mão de outra pessoa que a gente queira que ela resolva. Não, a gente tem que resolver. Não vai ter jeito. Gostei da dica. Agora vamos fazer um papo de mulher aqui. Como é também depois de, sei lá, já tem quantos anos de carreira?
16, 14? Já 15 anos. 15, mais ou menos. Cara, você chegou num patamar que é admirável, olhando de fora, né? Obrigada. Mas eu sei que a gente tem 1000 desafios ao longo da nossa vida pra chegar nisso. Quais são os maiores desafios que você já viveu? Como é conciliar tudo? E poder viver hoje esse sucesso? E também, já que a gente tá falando de dica aqui, dá uma dica pra quem tá te assistindo, porque eu acho que, assim, é maravilhoso ver onde você tá, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa ao longo do caminho também e entender como é que põe na balança tudo isso. Conta um pouco, porque eu acho que toda profissão também tem bastante desafios. Né? Primeira coisa, acho que até o que a gente acabou de conversar a respeito, né? Eu acho que ninguém vai fazer nada tão bem quanto você. E até vincular a alimentação no teu dia a dia, ela não precisa ser muito difícil e muito complicado. E foi isso que eu abracei para minha vida. Normalmente, quando eu via pessoas colocando a alimentação saudável em prática, eu via sempre receitas super difíceis, tudo muito complicado. E eu bati a mão na mesa e falei assim, eu vou transformar isso em uma coisa simples e que vai funcionar para mim. Ponto. Porque eu quero ter um tempo para ficar com meu marido, eu quero ter um tempo que no futuro vai sobrar para ficar com os meus filhos, eu quero ter um tempo para estudar, porque eu amo a minha profissão, e eu quero, junto a tudo isso, estar saudável e me cuidar. E outro ponto também, além dessa decisão de você ir atrás de shortcuts, de atalhos, para transformar isso em uma coisa mais simples e fácil, eu transformei também essas mudanças que no início foram desconfortáveis, a história de comer comida, verdura amarga, em um processo de autocuidado. Então, eu olhava para aquilo, eu olhava com uma outra forma. Talvez a palavra ressignificar se encaixe bem nesse contexto, porque eu encarava a alimentação como uma cura mesmo para todo o problema que eu tinha. E depois eu encarava como uma forma de eu obter tal alimento, para tal substância para me melhorar algum sintoma. Então, o chazinho que vai melhorar a minha digestão. E isso é poderoso porque você transforma algo que normalmente as pessoas colocam um peso ruim, negativo. Eu vou ter que fazer uma alimentação, dieta. Fala dieta, essa palavra é bem ruim, mas enfim. Vou ter que fazer dieta para poder emagrecer. Não. Eu vou colocar um alimento tão animal no meu corpo que ele vai funcionar tão bem e isso vai transformar minha composição corporal para eu ficar tão bem e me sentir bonita, né? Porque isso é relativo. Ela pode estar bonita independente do percentual de gordura que ela tenha, mas transformando isso numa coisa boa. É o tal do poder da mente, né? Total. Porque foi isso. Quando eu volto para trás para entender o que aconteceu, acho que a principal dica foi isso. Não só como uma boa profissional, mas também conseguindo passar tudo isso para uma vida que é super atribulada, corrida, enfim, né? Tanto que prova que a gente demorou para sentar juntas aqui, né? Tanto eu quanto você, que a gente tem essa vida. E conseguir transformar isso em uma coisa mais leve possível, tá? E sim, não só a alimentação é um autocuidado, você dormir mais cedo e largar o Instagram ou mesmo as mídias sociais é um autocuidado, você tomar um banho, fazer um skincare, passar os creminhos na tua pele, que a tua dermato te pede, é um autocuidado, você massagear o teu pé, porque sei lá, você quer passar um olhinho essencial e massagear, é um autocuidado, fazer exercício é um autocuidado, etc. Então, acho que é uma forma de encarar que me ajudou muito a deixar a vida um pouco mais leve em todos os sentidos, né? E aí fica mais tranquilo. E como profissional, eu vejo muitas pessoas, mesmo de outras áreas, entrando na nutrição, porque realmente é muito... É incrível, né? Quando você começa a ouvir essa questão, puxa, alimento, remédio, nossa, porque você melhora e tal, realmente deixa a gente bem encantado com a profissão. E eu falo assim, nutrição, ela é uma profissão muito que muda muito, né? Em termos de conduta, enfim. Então, a gente de fato precisa amar porque você nunca vai parar de estudar. E essa, assim, eu tenho 7 pós-graduações já no meu currículo, muito... 7? Foi difícil ler teu currículo na frente da câmera pra te apresentar. Maravilhosa. Mas por que 7? Não, porque eu quero ter no currículo. Não, porque não dá pra parar de estudar. Tô estudando agora a parte de genética, epigênese, como é que o alimento muda e ele tem esse poder de mudar
é a forma que o nosso gene se comporta. Se você tem um gene de uma doença, você pode fazer com que essa doença nem aflore no teu corpo, dependendo da forma e os alimentos que você come. Olha que animal. Que interessante isso. Pra mim, assim... E entendendo também cada vez mais que a gente não sabe muita coisa. A história do intestino, a gente tá descobrindo agora o poder que o intestino tem sobre tudo no nosso corpo, né? É isso. As pessoas estão cada vez falando mais, mas pouco se falava. Pouco se falava em relação a isso. Nada se falava, porque na verdade nem era estudado, né? Então você vê que tá tudo conectado, que nada assim nenhuma mudança ou nada que você tome, ou, por exemplo, pensando aí, uma vitamina que você toma, ela não age sozinha, ela tem uma cascata de outras vitaminas por trás. Claro. Então tem que pensar nesse todo, que é o que a gente está começando a estudar agora. Então, tem que estudar. Tem que estudar, gente. Tem que estudar. Mas assim, mais uma vez, o pessoal não tem que estudar. Então não sei se eu vou querer nutrição. Flui, porque você gosta, sabe? Não, você tem que gostar pra estudar, porque também é uma coisa que tem que partir de você, né? Não tem lá um professor, uma prova pra você fazer, alguém te cobrando. Não. Tem que partir da gente. Tem que ser um movimento muito proativo. E tem que também, lógico, a gente estava até falando hoje, agora, né? Antes de entrar aqui em gravação e conversar um pouquinho. Não é só... Você não tem que ser só especialista na tua área. Uhum. Tem que entender um pouquinho de marketing, não é isso? Hoje, cada vez mais. Nossa, gente, tem que entender um pouquinho de... A questão que a gente falou de transparecer. Você não tem que ser bom, você tem que parecer ser bom, certo? Você tem que os dois, né? Tem que ser os dois, exatamente. Tem tudo isso aí pra deixar a nossa vida bem tranquila, né, amor? Tá fácil. Não tem nada pra fazer. O que mais falta? Só os filhos agora virem pra virar o caos. Mas que quanto mais leve... Aí, de novo, o meu lema. Vamos trabalhar tudo com o máximo de leveza possível, porque... Aí a gente tá falando agora, né? Puxa, o solo não tá legal. Gente, se eu for falar pra vocês, alimentos, a lista de alimentos contaminados, eu não vou parar de falar, porque tudo tá contaminado. Aí vem o pessoal vegano, mas a carne, porque o frango... E eu vou falar pro pessoal vegano que o solo, que os grãos, que o transgênico, que tudo, tá tudo. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender a fazer fotossíntese aqui, gente. Porque tá difícil saber o que comer. Mas o que a gente pode fazer com base nisso? O que a gente pode fazer para melhorar? Poxa, vamos deixar esse fígado maravilhoso. Vamos deixar o intestino legal. A hora que for comer, pelo amor de Cristo, deixa o celular de lado, né, meu senhor? Para você poder entender um pouco o que você está comendo. Que isso é um ponto que a gente estava até falando antes também, né, amor? Sim. As pessoas estão com a cabeça em outro lugar, não estão conseguindo focar no que come. Se não está focando no que come, o corpo não está entendendo o que está comendo. E aí ele não libera enzima para digerir. Aí você fica com aquela barriga desse tamanho. Então E aí você vai achar que é o glúten, que é, sei lá, a lactose. Não. Simplesmente você não mastigou e não prestou atenção. Simplesmente é uma falta de você estar presente, é o famoso mindful eating, né? Você não estava presente no momento que você comeu, que faz toda a diferença. E aí vem a chave. Como é que a gente descobre se é isso que está pegando para a pessoa ou não? Sempre eu pergunto, quando você viaja, que você vai lá para Itália, vai para Paris... Você fica estufado? Você fica estufado? Aí a pessoa... Nossa, Nutri, eu ia te falar isso, porque eu fico ótima. Eu falei, entendi. Então, mostra que é o estresse. E aí, você tá em Paris comendo lá um croissant dentro de um castelo do, sei lá, século XV, XVII, sei lá. Você vai ficar no celular? Claro que não. Você vai lá, você vai estar comendo e assim, você vai estar... tão presente, porque você não vai querer estar em outro lugar. Eu não queria, pelo menos. Você queria? Óbvio que eu queria estar em São Paulo? Não. Trabalhou o ano inteiro pra estar lá. Exatamente. Você vai estar aproveitando. E aí você come com calma. Gente, o sabor dessa manteiga, desse croissant, pelo amor de Deus. O farinha e tudo mais. Então você administra em outra forma. Mesmo que seja glúten, mesmo que você tenha intolerância a glúten, você vai digerir bem esse alimento. Então, faz toda a diferença também para digerir. Isso. É total isso. E as pessoas só não conseguem passar porque elas, às vezes, não querem... Elas não querem estar no presente, muitas vezes. Elas não querem estar na vida que elas estão aqui, você sabe? E aí eu vejo muito que o celular é uma forma de fuga. Para você lembrar que, assim, o chefe não existe eu estar nesse trabalho.
não existe eu estar nessa vida. Eu vou ver aqui alguma coisa que seja nada a ver para eu poder relaxar meio que anestesiar minha mente. Só que anestesia mesmo, a gente nem sabe o que você está digerindo, na verdade, nem sabe o que você está comendo. E aí a comida não desce, literalmente. Além disso, a gente no estresse fica com a respiração que vai até aqui. Vocês já perceberam isso? Já, super. É aquela respiração, mas até aqui, né? Assim, eu tenho trabalhado muito essa questão de toda vez que eu tô muito ansiosa com alguma coisa, eu falo, se conecta com a tua respiração. Respira 10 vezes profundamente, pronto. Isso. Eu ganho uma clareza mental e minha frequência muda. Na hora, não Na é? hora. Na hora. É o melhor jeito hoje de eu me acalmar. Quando eu tô, assim, muito tensa, com muita coisa na minha cabeça, eu faço isso. É isso. E é imediato, não é, amor? É imediato. Gente, é incrível. É uma ferramenta que você tem de graça ali e que vai demorar 3 minutos pra você fazer isso. Ou segundos, 60 segundos, né? 1 minuto. Exatamente. Gente, poderoso. Isso é importante. Então, até, assim, tá agitado, tá triste, tá ansioso, né? Respira pelo menos 1 hora, 1 minuto. 1 hora não, 1 hora não tem. 1 minuto, pelo menos 60 segundos que seja, pra poder acalmar. Ajuda muito. Quando eu acordo mal, eu venho aqui pra fora, eu olho o sol nascendo fazendo isso, muda meu dia. Já muda minha frequência. Na hora, né? Na hora. Na hora. E assim, você fala, nossa, vocês estão falando de respiração com alimentação, tem total a ver, gente. Tá tudo conectado. Tudo. Tudo. Então, às vezes a gente tem que... Eu falo que eu tenho essa habilidade de tentar achar uma luz na escuridão. Então, até nessa questão do mundo que a gente vive hoje, que de fato está complicado para comer bem, não só comer bem, para conseguir receber desse alimento bons nutrientes, boas coisas. Mas sempre eu falo que assim, Deus não deixa a gente sem nada, gente, é possível. Tem que ter uma luz aqui no meio dessa escuridão. E a gente tentar se adaptar frente a tudo isso. E uma última, até um ponto, até frente a essa questão, Mo, que é até interessante. Medicinas chinesas, alternativas, especialmente medicina chinesa, tá? Quando você fala de longevidade, e para eles a questão de longevidade está muito ligado à adaptação. Então, as plantas que vivem mais são as plantas que se adaptam a qualquer clima. Legal. São as plantas que vivem tanto nas grandes altitudes como no meio do próximo de um deserto. No meio do deserto não, porque mais próximo de uma região bem árida, bem com pouca água. E essas plantas, pela medicina chinesa, são as plantas que que ajudam a pessoa a viver mais. O grupo dos ginséns, por exemplo, são essas plantas, tá? Então, aí Eu nunca tinha escutado isso. Amei. É muito legal, né? Então, e aí, lógico, a gente fala assim, que tem o grupo dos adaptógenos, né? Que são o grupo principalmente dos ginséns. Então, isso também vale a gente administrar na parte de convívio, de emocional no nosso dia a dia. Sobrevive aquele que se adapta. Isso é seleção natural, desde nossa época da biologia, Darwinismo. né? Exatamente. E também na parte da gente conseguir achar uma solução mental e até mesmo de dia a dia para a nossa vida que é caótica, certo? A gente tem que se adaptar, tem que se virar e tem que levar de uma forma leve, porque senão a gente vai quebrar. Aí vem as dores nas articulações, que vem muito porque você está inflexível, você não está conseguindo mudar. E não tem vida doida que a gente não consiga aplicar esse raciocínio. E o corpo fala. O corpo fala na hora. Ele fala lá que aí você começa a sentir dor, aí dor no estômago, dor na cabeça, dor, cansaço. Como que o corpo estivesse falando assim, olha, acho que aqui não está sendo um caminho muito bom, não. Então, aí a gente, sim, a história da fitoterapia, você pode entrar para ajudar a equilibrar. Você pode colocar o chás, que é barato, fácil, acesso, né? Enfim, você pode mudar a tua alimentação. Você precisa mudar tudo? Não, você não precisa tirar o teu vinho, por exemplo, que você ama. Você tenho certeza que você gosta do vinhozinho. Melhor a gente não contar o tanto que Melhor eu tô a gente abafar o caso. Mas vinho tem muita coisa boa também. Ele ele o problema? Claro que não. Não é ele o problema. O problema é o equilíbrio que está na tua vida, Claro. que está desequilibrado. E sim, você tem uma vida mais estressante, a gente vai precisar colocar mais coisas muito legais de alimentação ou estilo de vida
para fazer um equilíbrio. E esse é o segredo da vida. Gente, a Daphne tem o poder de trazer o melhor de você à tona. Quem não segue, a gente vai deixar teu @. E quem não conhece a clínica dela, vire paciente agora, porque ela pode transformar a sua vida de verdade. Eu tenho certeza que eu vou, porque depois que eu transformei a minha, e não é brincadeira, eu tinha muita coisa, gente, de problema, eu consigo sim, lógico, eu consigo. Eu sou um staff, né? Apenas você é um mentor. Fazer essa mudança depende de cada um de nós. Mas a gente encarar isso de uma outra forma transforma tudo, né? Não tenho nem o que falar, né, minha linda? Maravilhosa. Você que é. Uma inspiração. Linda. Obrigada, eu queria continuar muito. Mas a produção já me cortou aqui. Não, eu tô vendo já um burburinho aqui na lateral. Já entraram com plaquinha. Foi um super prazer pra mim. Foi um prazer meu estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E eu espero a gente continuar esse papo aí em outros momentos, com certeza. Não, já combinamos. Vamos gravar junto umas receitas. Com certeza. Vamos. Receita fácil. É isso. Prático. Obrigada. Imagina, minha linda. Foi? Pô, Thiago, eu queria continuar.